Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos num formato diferente aqui, porque tivemos alguns problemas técnicos. Você já deve estar vendo que deve estar oscilando a luz aí, né? Aconteceu agora. Efeito balada. 5 minutos antes de começar a gravação, né? Mas faz parte. Como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo. Sabe fazer ao vivo. Mas o nosso é gravado. O pré-grava é bom. É isso aí. Vocês entenderam, né? E o papo de hoje vamos falar aí de sociedade, como funciona uma sociedade, como funciona entrar com dinheiro, entrar em parceria com... Um entra com dinheiro, o outro entra com trabalho. Isso acontece muito, né, Cleiton? Ai, cara, isso é uma coisa delicada, porque acontece pra caramba e vai naquela caixinha que eu falo aqui com certa frequência que o fisco não fiscaliza porra nenhuma. Só pra você entender como funciona uma sociedade, tá? Vamos supor que você entra numa sociedade 50-50 com capital social de 10 mil reais. Cada sócio vai aportar Na teoria, 5 mil. cada um 5 mil. 5 mil. E você pode aportar isso em bens fungíveis. Monitor, computador, cadeira, estrutura. Não intelectual. Capital Nunca- intelectual não vale. Não vale. Não tem, eu vou entrar com o trabalho, eu sei fazer a atividade, o outro tem o dinheiro, o investidor. Eu entro com a mão de obra, você entra com o capital. Então não cabe, mas aí o que eles costumam fazer? Eles simulam situações, tá? E aí a falta de fiscalização. E aí, se você fizer minimamente estruturado, você consegue dar um migué ali e passar. Mas também não tem fiscalização, então... O Brasil é muito triste por causa disso, sabe, Felipe? Porque na teoria, quando se abre uma empresa, que a gente está falando aí, um capital social de 10 mil reais, 2 sócios, 50-50. Na teoria, o que deveria acontecer? Abrir uma conta bancária e cada sócio botar ali 5 mil reais? Não obrigatoriamente isso, porque dentro do balanço tem uma conta que chama caixa. Poderia ser 5 mil em espécie. Tá, Qual que é a prática usual? caixa físico. Qual que é a prática usual, assim? O cara fala assim, bota 10 mil aí, e aí ele vai no caixa. Então pensa, no comecinho da empresa o cara vai lá e compra... 10 mil dá para 10 meses de aluguel. Todo mês ele paga o aluguel na conta pessoa física dele e na empresa da baixa no caixa, em dinheiro. Alguém vai olhar isso? Muito difícil. Pouco provável. Mas tem que ter essa disciplina de falar assim, eu tô pagando com a minha conta física, mas é o dinheiro que eu não aportei fisicamente lá, mas que contabilmente existe. Você está pagando, na verdade, você está aportando mês a mês, digamos assim. isso. Você parcelou o aporte de abertura da Então empresa. aí você pode meter o famoso javané. Como que é esse javané? Javané. Meu diretor da última empresa que eu trabalhei falava javané. Javané, não conheço. Pelo contexto eu entendo que é uma gambiarra, mas javané. Coisa de velho. Aí você faz o quê? Vamos pensar assim, você montou a empresa lá 10 mil reais, capital social lá no caixa. Aí você compra mercadoria para revender do fornecedor com prazo e você revende num prazo menor. Então você compra no longo prazo, revende. Você recebe antes de pagar, na teoria. Contabilmente, você está tendo um lucro mensal ali. Você tem um lucro mensal, porque você comprou, teve um custo e vendi por um preço maior, recebi daquele mês, tive lucro. Tendo contabilidade, tendo um balancete, você pode antecipar esse lucro. Você levanta o balancete do mês, deu lucro. Aí eu tiro esse dinheiro e distribuo para o sócio um percentual. O sócio pega esse dinheiro, paga a despesa, uma despesa X lá, e fala, paguei com o dinheiro do caixa, aqueles 10 mil simbólicos. Teórico. Mas para isso você precisa estar estruturado essa operação. Então, contabilmente, eu vou dizer que tem 10 mil no caixa. Ninguém fiscaliza. Então, se você chegar na junta e começar a colocar lá, óbvio, se você colocar 1 milhão, o pessoal vai falar, peraí, calma aí também, né? Que não é assim a brincadeira. Mas os capital social padrão assim, de pequena empresa, de microempresa, é 5 mil, 10 mil, 1.000. Já vi empresa com 100 reais de capital social. Sério? Já. O cara não paga nem a abertura da empresa. Não paga nem a abertura da empresa. E daí ele fica nessa operação. Mas aí qual que seria o processo? Eu tiro o lucro aqui, vou lá e pago, peço para baixar do caixa, mas eu peço o recibo, um recibo de aluguel, eu peço pro nome da empresa. Não adianta nada você fazer toda essa engenharia da gambiarra e você pegar o recibo no nome da pessoa física. Aí você já cagou no pau. E aí essa é uma estratégia, mas o mundinho da Barbie correto seria isso. Abra uma conta, tem uma conta caixa de supostamente 10 mil, quando abrir a empresa, constituir, eu vou lá, pego esses 10 mil, deposito na conta jurídica ali, sair daqui, vamos ver para onde eu vou. Que aí a gente vai entrar no mérito de falar assim, tem um planejamento, 10 mil, vou comprar isso, vou fazer isso, vou começar aqui. O mundo da Barbie, perfeição. O mundo da perfeição. O mundinho da Barbie, rosinha ali, bonitinho. Não é a realidade. Antigamente tinha um caso que eu achava o caos, assim, que quando eu estudei a primeira vez na faculdade, eu falei, estranho, que doideira, mas ninguém deve fazer isso. Mas eu tinha uma experiência zero de escritório, Bem no começo. Bem no começo. E eu não tinha experiência nenhuma de mercado. Não, ninguém vai meter esse louco. E provavelmente, quando eu saí, assim, comecei,
empreender quando comecei Saiu essa para a empresa. realidade. Saí para a realidade, o pessoal me tirou, que é a famosa Eireli, você já deve ter ouvido falar. Sim. Eireli, o que era, pessoal? Era um tipo jurídico, era uma personalidade jurídica. Então você tem lá sociedade limitada, que obrigatoriamente você precisava de 2 pessoas para ser uma sociedade. Pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Você tinha um empresário individual, que você abria um CNPJ, mas qualquer problema no CNPJ refletia na sua física. pessoa física. Então, se tivesse uma dívida no CNPJ e você não tivesse uma falência, eles iam lá na física buscar. A sociedade limitada, ela limita ao capital social. Então, o capital social tem que fazer sentido com o negócio. E aí, eles inventaram, tinha, né, alguns anos atrás, Bolsonaro foi eleito em 18, 19 ele assumiu, 19 tem a lei da liberdade econômica e criou-se a sociedade de um sócio só, a limitada unipessoal. Que é a minha empresa. Que é a sua empresa. Então lá, eles inventaram, antes disso, eles inventaram a Eireli. Era uma sociedade individual Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada. Então ele era uma empresa individual, similar ao empresário individual, mas com responsabilidade limitada. Só que aí eles falaram assim, beleza, você pode abrir isso aqui em responsabilidade. Limitar a sua responsabilidade. Responsabilidade, misturei tudo aqui. Trava a língua aí. Trava a língua. Você limita a sua responsabilidade social como sócio. Só que você tem que aportar 100 salários mínimos. E tinha que comprovar isso. Não. Não? Esse é o ponto. O Brasil, ele cria as coisas. Ai, meu Deus do céu. E por quê? Porque eu comecei a pegar algumas empresas assim, aí teve uma época que eu descobri a junta comercial, e eu descobri que a junta comercial tem lá todos os dados, né? Você sabe. Você fala assim, tem a padaria do Zé. Eu nunca entendi para que serve a junta comercial. Depois você explica, inclusive. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta, até voltando ao que você falou do recibo do aluguel. Né? Para uma pequena empresa, esse recibo do aluguel, ele vale para alguma coisa? Vale. Só se tiver uma fiscalização. Não. Só se tiver uma fiscalização. É que assim, vamos lá. O que a lei diz? A lei tributária, ela qualifica o documento hábil, é um documento que representa a operação. Aí na contabilidade, a premissa é, você deve contabilizar na tua empresa todos os fatos ocorridos com base em um documento hábil. Não posso lançar uma despesa qualquer de qualquer coisa lá, despesa de padaria e tal. Mas para que isso serve? A lei do imposto de renda fala que o lucro da empresa é isento, desde que tenha contabilidade. Para eu ter uma contabilidade correta, eu preciso de documentos hábeis no nome da empresa. Então, traduzido em miúdos, para fins de pagar imposto no mês a mês, ali, que é por exemplo, uma empresa do Simples que paga imposto sobre o faturamento, independente se ela tem lucro ou não. Por que eu preciso de um recibo de aluguel? Porque eu preciso comprovar um lucro para distribuir sem imposto de renda na pessoa física. Cada tipo de operação tem um documento hábil. Então, comércio de mercadoria, nota fiscal. Sim. Prestação de serviço, nota de serviço. Aluguel, recibo. A gente tá aí quando eu falo recibo, a gente está numa visão mais antiga que você tinha um papelzinho do recibo que era comum pagamento de dinheiro. Assim. Caraca. Mas hoje, como você tem a transferência eletrônica, o TED, desde quando começou o TED, você já podia falar assim, o recibo é a transferência nessa conta. O comprovante de transferência já vale como recibo. Porque o que era o recibo? O recibo era um documento que dizia quem estava recebendo. Desde que vá para a empresa proprietária daquele imóvel. Exato. E com quem está o contrato de aluguel. Então, por exemplo, aí é um combo o aluguel. Você tem um contrato de aluguel do CNPJ com a pessoa física. Primeira parte. Todo mês eu pago. O recibo, o cara vinha lá e falava assim... É uma cadeia de contratos. Tem que refletir ali. É uma cadeia e isso aí são documentos hábeis na contabilidade. O aluguel não tem uma nota fiscal de aluguel. E aí você vai para... O que mais que cabe recibo? Correios, por exemplo. Se eu despachei um negócio, Correios. O comprovantezinho vale, mesmo que não esteja o CNPJ da empresa. Deveria estar. Porque o correio você pode cadastrar lá e sai. Mandei o funcionário lá, viu, despacha esse negócio aqui para a empresa tal. Isso. Não tem cadastro, não tem nada, o correio serve despacha. Aquilo? Aí você vai entrar no seguinte, qual é o fato real? De onde saiu o dinheiro? Saiu da conta da empresa. Da empresa. Então, beleza, você infringiu uma regra. Qual foi a regra? Você contabilizou sem um documento hábil. Mas a despesa é uma despesa real da empresa. Então, o fisco vai te autuar por você ter escriturado o documento errado, mas ele não vai te autuar porque a contabilidade está errada, porque de fato é uma despesa da empresa. Agora, fiz o despacho pelo correio, não saiu no meu nome, eu paguei com a conta pessoa física e joguei na despesa da empresa. Aí você tá, já assumiu. Aí você tira como divisão de lucro. Aí você vai falar, aí entra as gambiarras. O que o contador faz? Pagou a conta pessoa física, ele vai juntando, no final do mês ele faz uma distribuição de lucro e transfere. E parece que agora essa questão da distribuição de lucros, ela mudou alguma regra aí. Isso. Agora todo mês é obrigado a informar. Isso não fazia nem sentido não ser obrigado. Eu olhava porque antes você podia, no final do ano, juntava tudo e passava, né? Mas isso mudou esse ano. Mudou, chama FD-REINF, é uma obrigação fiscal. Você tem que informar tudo que você paga pro sócio. Que é um negócio que você fala, gente, vocês estão malucos? Quem que pensou na lei lá atrás que falou, não, pode distribuir no lucro, se você levantar balancete, você pode distribuir o lucro do mês e não informa para ninguém. Como que você vai pegar? Quando fizer o imposto de renda da empresa, você pega, né?
Você pega, mas o imposto de renda da empresa ficava no balanço da empresa, lá uma distribuição de lucro, mas não tinha uma ferramenta para cruzar se o sócio não declarasse no imposto de renda dele. Ah, ok. Porque hoje, a declaração de... Você tinha lá uma... Antes você tinha... Que normalmente é o que deve acontecer. A empresa distribui o lucro e o sócio... Aí o sócio não declara. Porque antigamente você tinha uma obrigação que... Nossa, fugiu o nome. DIRF. Eu chamava de DIRCE. A DIRCE... A empresa informava tudo que ela pagou para todos os funcionários. E quanto que ela reteve de imposto de renda. Aí eu já achava um absurdo que você só tinha que fazer a DIRCE se você... É DIRF, tá? Tô zoando. Você tinha que fazer a DIRCE só quando tinha retenção de imposto de renda. Então o funcionário que não tinha retenção, você não precisava informar porque não estaria supostamente obrigado a declarar imposto de renda. Porque a premissa é que se retém mês a mês, no final do ano você teria que declarar. Aí o lucro não ia ali. Mas dentro da DIRF tinha um campo. Lucros distribuídos. No informe de rendimento tem um campo lucros. Não, que é o que a gente já falou. É isento de imposto, mas é obrigado a É declarar. obrigado a declarar. Aí você cruza. Aí você fala assim, beleza, esse cara não pagou imposto de renda, mas ele recebeu tanto de lucro, me dá os balanços. Não tem. Esse lucro não é seu não, Miguel. É a minha lógica, é o que vai acontecer agora. Então, antigamente tinha toda essa várzea, hoje tem essa premissa aí de a FDReinf que veio para dizer, o sócio tirou tanto, o sócio tirou tanto, o sócio tirou tanto. Isso vale para qualquer empresa agora sim. Que esteja a partir do Simples. O MEI também tem que fazer? Não, o MEI não. O MEI é diferenciado. Mas o Simples entrou agora. Toda a obrigação nova ele vai escalando. Primeiro as empresas... Eu até perguntei isso porque meu contador já me informou disso aí, mas hoje ele me cobrou exatamente dessa informação. Não, precisa. E aí, para mim era uma coisa muito óbvia que tinha que existir desde sempre. Não importa. Se você informava quanto você tinha... Na verdade, assim, na minha percepção, você tinha que informar esse CPF retirou tanto da empresa, a natureza disso é salário, isso aqui é prolabore, isso aqui foi lucro distribuído para os sócios. Isso aí, para mim, era uma coisa básica. Quando eu saí de uma grande empresa, fui para o mercado, eu achava que isso funcionava. Aí ninguém declara. E você acha que esse tipo de coisa pode dar algum problema? Porque, na teoria, você não deveria distribuir lucro mensalmente, né? Porque caracteriza meio que como um prolabore. Não, a teoria permite você distribuir lucro. Permite? Ela permite desde que você tenha um levantamento de balancete. E o que é o lucro? O dinheiro que sobrou na empresa depois que você pagou todas as despesas e tudo. É o dinheiro que sobrou. Só que a contabilidade, ela apura lucro com regime de competência e não de fluxo de caixa. Então a empresa pode ter lucro contábil e estar negativa no banco. Porque ela antecipou uma despesa, porque ela pagou uma despesa que atrasou, enfim, por N motivos. Se você levanta o balancete e você comprova um lucro naquele mês, você pode distribuir aquele valor total como lucro. Eu não tenho no caixa. Pode, fica negativo. É complexo entender. Não, sentido faz que permite, né? Permite. Então, tipo assim... Não sei como, mas faz. Não, porque pensa assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. Comprei do fornecedor com 6 meses para pagar. Vendi dentro do mês toda a mercadoria. Então, eu investi lá 500 mil e faturei 1 milhão. Na competência, você está em lucro. Na competência, eu tenho lucro. No caixa projetado futuro, você está negativo. No caixa futuro, eu estou negativo. E aí, sobrou aquele lucro lá, beleza. Aí, eu recebi esse 1 milhão... Fiz algumas compras, e sobrou 500 mil. Esses 500 mil, supostamente, é para eu pagar o meu fornecedor lá na frente. A parte do lucro que eu deveria distribuir para o sócio, eu usei para pagar outras contas. Mas eu tenho 500 mil na conta. O sócio fala, me dá aí, velho. Eu quero minha parte. Daqui 6 meses a gente não corre aí, velho. Ele dá o corre e não dá. Que é a merda do empresário brasileiro fazendo isso. Que tá sempre pagando incêndio, sempre na loucura. Então, ele consegue. Ele olha o dinheiro que tá agora ali, não olha o que ele vai ter que pagar no futuro. Assim como pode acontecer exatamente o contrário. Levantei a DRE, o balancete, deu prejuízo. Mas eu olho no caixa e tenho dinheiro. Então o dinheiro que tá ali para pagar o fornecedor lá na frente. Me dá esse dinheiro aí. Não, mas você não tem lucro. Não, daí depois a gente acerta. Aí qual que é o procedimento minimamente correto? Fazer um empréstimo da empresa pro sócio. Faz um contrato de Isso mútuo. permite. Faz um contrato. E vice-versa também, né? Vice-versa do sócio para a empresa. Se eu não me engano, antigamente o contrato de mútuo era isento de imposto de renda, então você colocava ali um jurinho. Contrato de mútuo? É uma palavra bonita para empréstimo. Aí... Por isso que teve, não sei se é da sua época isso, mas a máfia dos mutuários era relacionada a alguma coisa desse tipo? Pode ser. Não lembro, não mas só pela palavra máfia e envolver... Faz sentido. Máfia e mutuário. Porque aí o que o cara fazia? O cara pegava dinheiros para pôr na empresa e fazer esses contratos. Se eu não me engano, não era tributado o ganho do mútuo, porque aí no mútuo você tem que estabelecer uns juros. Qualquer aplicação financeira hoje você tem imposto de renda, o que você ganha no ganho de capital. Comprei uma ação, vendi, ganhei tanto, tem imposto de renda a pagar. O mútuo não tinha. Então era uma forma do empresário tirar... Mas isso só permite do empresário com a sua própria empresa. Só permite. Até acho que tem algumas premissas para algumas regras, Hoje tem a premissa do investidor anjo, que você consegue injetar ali, que também é uma espécie de mútuo. É um investidor. Você está emprestando dinheiro para a empresa.
Às vezes você vai pedir no contrato do investidor anjo. Normalmente o investidor anjo não está no contrato social. Não está no contrato social como sócio, mas às vezes ele pede participação da empresa. Então aí ele tem um contrato lá e aí você vai me dando um contrato à parte. Né? Enfim, era uma forma que o empresário tinha, porque o empresário falava, vamos supor, ele criava um contrato de mútuo fictício, e aí a empresa todo mês dava um dinheiro para ele, mesmo tendo prejuízo contábil. Contabilmente ela baixava esse dinheiro para o sócio, não como distribuição de lucro, sim como pagamento do mútuo. E aí tinha então umas aberrações. E aí você olhava o caixa da empresa, tinha lá centenas de milhares de reais, e a origem desses centenas, de onde que veio? Foi um contrato de mútuo com o sócio emprestou esse dinheiro aqui em espécie. E aí, beleza, lá atrás não tinha regras. Hoje, se movimentar, acho que 30 mil reais é o valor em espécie, eu, como contador, eu sou obrigado a declarar. Eu até estava conversando com o pessoal. A partir de 30 mil reais. 29.999,99 não precisa. É isso. Caiu R$1 sem querer na conta, mas joga fora. Mas as brechas da lei, né? Não, e essas brechas até... vamos dizer assim, fazem sentido, porque já não fiscaliza nem quando são valores acima disso. Imagina eu conseguir fiscalizar valores de 5 mil reais, 500 reais, que é uma boa parte das pequenas empresas aí. Né? Eu não sei, eu sou muito da visão, já falei isso pra você, de simplifica o máximo que der. Por exemplo, saiu um estudo hoje, eu estava lendo, acho que na segunda ou na terça, foi ontem que eu vi isso. Um estudo da FGV... Hoje é quarta da semana passada, tá? Só pra você saber. Isso aí. Deu uma bugada aí agora. Tô fazendo conta aqui ainda, peraí. Saiu um estudo da FGV que você já deve ter ouvido falar que o Brasil tributa muita empresa. 34% de imposto sobre o lucro da empresa. Todo mundo escuta isso. A média é 33% de imposto que a gente paga no Brasil. Né? Isso. Seja o consumidor, seja a empresa. Isso. A média, tá? Tem gente que paga mais, tem gente que paga menos. Tem essa premissa, vende-se que, tipo, os Estados Unidos paga 30% de imposto, é alto, mas o Brasil, no agregado... Tinha toda uma discussão. Dos Estados Unidos, o federal, que lá tem algumas regras diferentes, né? Você tem estados que têm imposto de renda estadual também, tem estados que não. Até eu vi hoje, são 6 estados nos Estados Unidos que não têm imposto de renda estadual. Todos os demais 44 têm. Não sei dizer quais são esses 6. Se você parar pra pensar, esses pagam mais imposto que a gente, mas beleza, continua. É que eles não pagam no consumo. É isso que eu ia falar. Lá o imposto está sobre a renda. Então, o imposto de renda federal lá, ele chega a 34%. Escalonado, assim como também no Brasil, a diferença é que o nosso teto, a última faixa nossa, é um valor ridículo de 5 mil e poucos reais, já cobra 27,5%. E não é 27,5, tá? Não, também é escalonado, equação, né? Tem uma equação. É escalonado. É que assim, é isso que eu fico puto. Eu queria sentar com o cara que... Gente, eu não achei ainda, mas eu sempre pesquiso às vezes. Como que foi essa ideia? Qual que é a tua visão? Eu entendo que num primeiro momento, é que o Brasil, tudo que acontece no primeiro momento fica de eterno. Num primeiro momento ele não sabia o que ia acontecer. Então ele criou regra definitiva, o provisório definitivo. Ele criou lá uma regra, tal, pensou, falou, não, a gente não sabe, a pessoa vai gastar aqui, a gente vai dar uma dedução aqui, porque a pessoa vai gastar com educação. Mas, quando a gente fala de 35 anos de Constituição, vamos pensar só pós-Constituição de 88, você já tem uma base de dados para analisar e olhar e falar assim... Gigantesca, né? O imposto de renda, a gente está olhando aqui, e com toda essa papagaiada que existe, com toda essa burocracia, com todo esse trabalho que a gente tem, que o contribuinte tem, e gasta com um braço fiscal, com um braço tributário, com tudo isso, de total de nota emitida, a gente arrecada 10%. Então vamos simplificar. Agora vai pagar 10% de tudo o seu faturamento e foda-se. Pelo menos você reduz a burocracia. Se é justo, se não é, outra discussão. Mas, a gente criou um monte de ferramentas aqui, um monte de burocracia, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Mas é que as pessoas não querem que mexa do lado delas. Exatamente. Assim, você quer aumentar a tributação? Vamos aumentar a tributação. Não, mas aí vai aumentar a tributação sobre o que você consome. Não, então aqui não. Mexe só no do outro. E aí o Brasil cria essas distorções. Por exemplo, o imposto sobre o lucro da empresa fala-se em 15% de IR mais 9 vai dar 21% sobre o lucro. Só que você tem um monte de coisa que deduz para chegar nesse lucro. E tem um monte de planejamento permitido dentro da lei, dentro do emaranhado de burocracia, que no final a gente paga... Não dá tudo isso. Não dá os 34% que é a alíquota nominal. A alíquota efetiva proporcional do que essa empresa movimentou tanto, supostamente teve tanto de lucro, quanto que ela arrecada aqui? Não é os 34. Não, e já é complexo porque varia de classificação de empresa para classificação de empresa. Exato. Por exemplo, o cara que está no Simples é uma coisa, o cara, dependendo da faixa do Simples, também varia. O lucro presumido. O cara que está no lucro presumido, o cara que está no lucro real é o único que está mais próximo da realidade, mas
a estrutura burocrática para o cara fazer isso é gigantesca. Só que aí ele consegue disfarçar prejuízo. Ele lança despesa aí dá uma Americanas da vida. Mete louco. E às vezes não é nem... O Americanas foi um caso que deu cagada, mas... O estagiário deixou passar o papel que não devia. É, exatamente. O cara errado, hein? Mas no caso das empresas de lucro real do Brasil, esse estudo foi feito em cima, um estudo foi publicado no Estadão. E era essa a discussão, porque a gente fala que a gente tributa muito lucro, mas a FGV pegou os balanços, não sei se foram 100 empresas listadas na Bolsa, 100 maiores listadas na Bolsa, e fizeram um pente fino. Revisaram quanto que pagaram de fato de imposto de renda, cruzando com o lucro declarado real. E aí no final da fritada não pagava o percentual. O efetivo era bem abaixo. Bem abaixo. Porra, criou uma equação fodida. E aí eu até brinquei no grupo, eu compartilhei e falei, lá, o governo tá descobrindo que não é só eles que são espertão. O empresário também olhou para a equação toda e falou, beleza, você quer cobrar 21%? Então vamos ver quais são as brechas aqui. Ah, eu posso deduzir isso aqui, então superfatura aqui, faz uma jogada aqui, joga para cá, joga para lá, me dá uma despesa que eu não vou desembolsar de verdade. Bota ativos, né? Bota ativos. Por exemplo, às vezes você olha e fala, por que uma empresa aluga um prédio ao invés de comprar? Porque não é um passivo para ela. Por quê? A depreciação tem um limite de vida útil. Eu vou depreciar um bem ali por um X período. E o aluguel não, eu vou depreciar constantemente. Aí o empresário, de novo, meu amigo, você está criando a regra, está quebrando. Você está criando, está quebrando. É quase um hacker. Exatamente. O que eu já falei aí uma vez, não sei se foi aqui ou em outro lugar. Mas o hacker está criando um vírus e a empresa de antivírus criando um antivírus para aquele vírus. E o cara já está inventando um outro e é a briga eterna. É a briga eterna. É. E no Brasil, eu vou falar para o Brasil, não sei como são os outros países, mas no Brasil é essa briga. Parece que são inimigos. Eu falo, gente, vamos combinar que a gente quer que o país cresça, né? Mas é uma briga. E aí ele cria, por exemplo, as aberrações. Eu dou isenção para tal setor. Pô, legal, para fomentar esse setor. Mas fomentar por quanto tempo? Automotivo e agro são os mais beneficiados, né? Mas o agro faz total sentido. Sim. É comida. Mas apesar do agro ser beneficiado, ele paga um imposto. Você cria lá o benefício para o automotivo. Pô, a gente precisa de carro? Essencialmente, a gente precisa de carro. Mas o veículo gera emprego. Gera, mas ele está gerando um emprego mascarado. Eu não sei que país que foi, eu sou péssimo com referência. Quem acompanha sabe. Eles olharam assim para a indústria nacional e falaram, beleza, de carro a gente não entende. Seguinte, cancela, vamos desenvolver no mercado que a gente é bom e a gente importa carro. A gente zera a taxa da importação, só a conversão do dólar, e aí chegou para as exportadoras e falou assim, só que assim, a gente só quer o melhor de vocês. O que vocês vendem nos Estados Unidos é o que vocês vão mandar para cá. Vocês não vão criar um carrinho meia boca e subfaturar. Vai ter uma validação, uma avaliação. Legal. Vão ser carros de primeiro mundo, tal. Alta qualidade, eficiente. A gente não vai tributar, porque a gente negou esse mercado para o nosso povo, então o preço vai ficar competitivo. Eu consigo importar da China, consigo importar dos Estados Unidos, e aí eu estou debatendo com eles. Os players que sabem fazer isso melhor que a gente. E a gente vai focar no que a gente é bom. Cleiton, funciona ou não funciona? Eu sei que é uma estratégia. É uma estratégia. E aí é que eu brinco assim, o problema do Brasil é que tudo tem que ser testado, assim, ou é tudo ou nada. Testa, gente, faz numa cidade pequena essa mesma regra, aplica. Pega um estado, faz isso com o estado. Mas como tudo é lento, né? Você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos tributar todo mundo certo. Vamos falar assim, tem a alíquota de 2%. O que é essencial para a sociedade? A saúde, beleza. Então tudo que é saúde, zero. A saúde é essencial, gente. Então, o salário do enfermeiro não vai ter... Não vai tributar. Não vai tributar, não vai ter INSS por parte da empresa. Vai ter só a aposentadoria dele, ou uma aposentadoria diferenciada, ou um planejamento diferente, que eu não preciso pagar 20% da minha folha. O cara que vende comida pro hospital, zero. Porque, gente, matemática, se eu gasto com comida para sustentar os doentes, eu vou ter que pôr no preço do meu convênio e vou ter que, no final, repassar esse custo. Então, zero. Se você emitir a nota para o CNPJ do hospital, zero. Aí a cadeia, transporte, eu vou abastecer o combustível na minha ambulância, zero de imposto. Combustível para o hospital... Se o preço está 3, o hospital é 1,50, porque é essencial. Sem imposto. E aí eu, na minha visão de mundo, eu replicaria isso no meu mundinho da Barbie. Então, mas aí, assim, eu entendo o que você está falando, concordo, mas voltamos na questão. E a fiscalização para conferir isso? Porque a gente já falou isso sobre esse assunto, né, em algum momento. Tá, ok. O cara que vai fazer o transporte do alimento que vai para o hospital. Está envolvido a saúde, como você mesmo disse. Aquele empresário, ele vai ter que ter uma frota exclusiva para isso, porque ele pode, às vezes, falar assim, não, mas espera aí, eu estou transportando esse alimento
para o hospital. E ele está usando aquele mesmo veículo para fazer transporte para outros segmentos que são tributados. E aí fica aquele negócio. Então, essa frota tem que ser exclusiva para Mas tem uma coisa que o Brasil é muito eficiente, tá? Eu participei de um grupo de documento fiscal eletrônico. E o Brasil copiou a ideia, se eu não me engano, do Chile. Esse conceito de documento eletrônico armazenado na nuvem da Receita Federal, blá, 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 com validações, algumas prévias e tal. Aí a gente foi lá, pegou essa premissa da ideia, implantou no Brasil, o Chile veio aqui e falou, pô, ficou muito bom, ficou melhor que o nosso. O Brasil é foda nisso. Então, para cobrar imposto... Por isso que eu falo. Por isso que eu falo que funciona, pra você ter uma ideia. Só pra te explicando como que eu faria essa fiscalização de forma automática. Você tem alguns campos no CNPJ. Então, por exemplo, nota fiscal emitida desse CNPJ tal. Esse CNPJ tem atividade lá de médico, é um hospital, é um... Relacionado à saúde. É relacionado à saúde. Aí você criar quais KNAIs são relacionados à saúde. Beleza, que você pode emitir 100, tem imposto. Eu faço o caminhão, meu caminhão está transportando esse. Aí eu emito um documento que chama conhecimento de transporte eletrônico, vinculo na nota. Então esse frete é daqui. E aí talvez o combustível, mas eu recebo muito combustível, eu encho o tanque, faço essa viagem, faço outras. Beleza, aí você vai fazer proporcional. Então, se você fez fretes, transportes, aí você pegar o total de fretes... Tem que ter um sistema que cruza muito bem. Então, mas você tem, porque é lógica, é campo. Sim. Então, você pode olhar e falar o seguinte, eu emiti de conhecimento de transporte... Pega o Google Maps, daqui até ali custa tanto de combustível. Isso, mas você pode fazer diferente. O sistema sabe quanto... Tá, o veículo é tal, porque pela placa você tem o registro de qual é o veículo. Ali naquela informação você tem uma ficha técnica de que aquele veículo faz tanto de média. Gasta tanto para ir dali, então, ok. Cleiton, mas isso dá muito trabalho, mas é uma vez. Não, é o trabalho do programador, né? E sim, e aí você pode até fazer diferente, você pode até simplificar, você pode falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, o cara tem veículo próprio, o cara comprou lá 5 caminhões para entregar, vou dar o exemplo da comida, e eu vou entregar comida pro boteco, vou entregar comida pra marmitaria e vou entregar comida pro hospital. Então você vai fazer o seguinte, amigo, você vai abastecer no preço cheio lá, R$3. No final do mês, tudo que for nosso, você vai fazer uma proporção. Você movimentou lá 1 milhão de carga. Quanto foi para o hospital? Tanto. Aí esse valor você pode abater do teu imposto, porque proporcionalmente esse combustível você pagou a mais. Não quer fazer a equação... Isso já existe, não desse jeito, né? Já existe? Já existe, que é o crédito do ICMS. Exato. Então, tipo assim, você tem ferramenta. E aí, na minha visão, faz isso, implanta isso. Vamos pôr isso em prática. Mesmo para educação, mesmo para segurança. Vou comprar o carro, a viatura para a polícia. Isento. Zero. Mas aí alguém vai deixar de ganhar. Uma galera vai deixar de ganhar. Mas assim, de novo, né? Você fica assim, a gente tem a empresa lá do fertilizante. Eu vendo fertilizante, que aí o crédito também, ele é um crédito específico de um grupo de imposto para um tipo de empresa. Então, por exemplo, eu vendo fertilizante, eu compro fertilizante da indústria, ele tem o crédito lá do ICMS, mas ele não tem crédito de imposto de renda e CSLL. Então tem imposto de 2,28. Aí eu compro aqueles 2,28 que está dentro do meu preço. Aí eu vendo para um distribuidor, tem 2,28. O distribuidor vende, o produtor tem 2,28. 2,28, 2,28, 2,28. Isso tudo está dentro do preço. É acumulativo, né? Você ferrou lá na ponta. Aí esse cara, quando ele vender, ele vai ter o imposto de renda dele, produtor, para o mercado. E quando o mercado vender para o consumidor, vai ter o imposto dele também. E o consumidor, pagou todo esse imposto no caminho. Eu queria fazer esse estudo, mas aí também, de graça, é difícil, né? Se alguém tem que me pagar. Só de curiosidade, não vou fazer, não. Mas eu queria pegar uma cadeia produtiva e olhar essa cadeia toda e falar assim, se eu tirasse tudo da cadeia, quanto vai custar lá na frente? Quanto seria um saco de arroz? Então vamos estabelecer que arroz, feijão... No fim é capaz de ter que receber para levar o saco embora para casa, né? Mas é um bagulho doido. Sim. Você fala assim, por mais que o agro nosso é foda e quão competitivo ele ficaria se não tivesse imposto atrapalhando? A gente exporta sem imposto, mas é só o imposto do último ali na cadeia, né? E é só o ICMS. Porque quando a gente fala de um produtor lucro presumido, a gente fala de ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Na cadeia, uma trading, ela tem 2,28, uma comercial exportadora, ela tem 2,28 sobre o faturamento dela. É uma puta de uma grana. A transportadora que faz esses fretes tem lá, em alguns casos, o CMS, em alguns casos o PIS/COFINS e os 2,28. Não, a transportadora é mais, a transportadora vai dar 4%, porque é serviço é maior o custo. Tem um monte de custo agregado dentro do preço, que vai puxando, você vai grudando, e aí fica uma bola de neve, chega lá na frente, vira o preço que fica. Então, um saco de arroz hoje, quanto custa? Um pé de alface, quanto custa? Mas se você tivesse uma cadeia isenta 100%? E aí tributasse a renda? Produtor, se você tirar da tua fazenda
e mandar para o seu CPF, não vai me comprar Hilux e falar que é para transportar produto. Fiscalização. Mas o trator você pode comprar sem imposto, mas a Hilux vai pagar. É isso tudo eletronicamente, você consegue fazer esse cruzamento. Você consegue. E aí, de novo, assim, a minha premissa quando eu entro nessas teses malucas, eu falo, gente, não precisa implantar nas 27 federações. Testa. Né? Tipo, vamos testar, pega uma Testa cidade. no Acre. Acho que, será que eu venho do Acre assim? É muita piada ao mesmo tempo na minha cabeça, que eu bugo tudo. Não, mas sabe o que eu acho que acontece, cara? O que acontece é que você ainda não deu like nesse vídeo. É de graça. É de grátis. Não paga imposto. Não paga imposto. Ainda. Tá. A galera tá avaliando aí um projeto de lei, mas... Mas realmente é muito importante para nós. Então, deixa seu joinha aí que... Isso. E se vai contribuir a gente bater a meta de like aí de 10 likes? Mas voltando aí para a questão das sociedades, né? A gente estava falando dos aportes e que a teoria não é cumprida, né? Por que você acha que as pessoas... É por comodidade, é por falta de ter a grana para montar um negócio? E se tem a falta de ter a grana pro negócio, o cara também não fez um planejamento? É isso, tudo isso que você falou. E no fim, aí o cara vai entrar naquela estatística de que em 5 anos mais de 50% das empresas fecham. Eu acho que ninguém faz planejamento. Para não ser extremista, eu acho que... Ninguém não, 1% deve fazer. 1% deve fazer. Deve sentar, conforme manda a cartilhazinha. Gente, bom, os nossos convidados, eles já, se a gente considerar que 1% faz, os nossos convidados estão acima da média, porque nós temos aí 30 e tantos convidados, 2 já falaram que fizeram. Né? O Gil do Empório dos Vinhos. A forma como ele falou, e aí o Gustavo e o... não, o Gustavo também é nerdola. Gustavo Mas então, vamos usar a estatística aí que a gente acabou de criar, que 2% dos empresários fazem um planejamento. 5%. 5%, é isso. 95% mete o louco. E desses 95% que mete o louco, uma boa parte dá certo. Uma boa parte. A minoria dá certo, mas é a minoria... Porque tem negócio que dá certo na força do ódio. Porque quando você faz o planejamento, o negócio não vai funcionar. Tem isso também. Quando você olha... A hora que você põe no papel, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque tipo... Vai dar também porque, assim, tem... Quando a gente monta um plano de negócio, gente, você tenta criar o cenário na melhor situação possível, assim, de variáveis que você vai considerar. Mas é impossível colocar todas. Né? Vou dar um exemplo aí do agro, que também é o segmento que eu acabo atuando diretamente, inclusive. Né? Governo 2014 foram os melhores anos do agro. Hoje nós voltamos a isso, mas foi uma onda que não era uma ação do Brasil, era uma ação do mundo por demanda de commodity. Sim. Inclusive o Brasil ele ficou abaixo da média dos outros países que trabalham com commodity, exportadores de commodity. Por mais que tenhamos sido favorecidos com isso, a gente ficou abaixo. Poderíamos estar melhor ainda. Né? Então, assim, o cara que investiu em alguma coisa que estava relacionada ao agro, que é o meu caso, foram anos de faturamento muito bons. Deu 2014, né, meio de 2014 para 2015, que essa demanda de commodities caiu, meu Deus do céu, até 2018 foi um desespero. Então, a gente estava sujeito a uma oscilação de mercado que não dependia da empresa e do Brasil. Era uma questão mundial. Então, mas aí é onde eu entro no discurso do imposto. Uma vez eu estava falando sobre essa questão do imposto, a pessoa falou, nossa, a nossa carne, a nossa produção, o que fica para o brasileiro é a qualidade menor. Por quê? Porque a qualidade maior eu consigo exportar... Por um valor maior. Às vezes não, às vezes é só o fato do dólar, né? Só a conversão. Tipo, é o mesmo preço, mas se eu vender dentro, tem que pagar imposto. Se eu exportar, eu tiro um imposto. Tirar um imposto, tipo ICMS. ICMS a gente fala aí, na alíquota básica de 18%. Né? A alíquota nominal do ICMS. Tem toda a equação, toda a papagaiada, mas é 18%. Benefício. Aí você tem PIS e COFINS, que ali de uma empresa de lucro real, um grande frigorífico aí, você tá falando de 9,65%. Aí já tomou uma cacetada. E aí você fala assim, eu tenho um produto que me custa em real... Aí já deu quase 28%. Quase 28%. Eu tenho um produto que o meu custo é em real e eu posso vender ele em dólar, vai estar um preço atrativo lá fora, eu vou estar ganhando 3, 4, 5 vezes, agora 5. E se eu pegar esse produto desse mesmo preço em dólar e falar assim, não, eu vou ganhar o mesmo faturamento aqui no Brasil, eu vou tomar na bunda porque tem 28% de imposto. Então vamos pegar o nosso melhor produto de melhor qualidade, vamos conquistar aquele mercado. Então a carne fica mais barato para o americano do que para nós. E aí para todo mundo, que quem importa em dólar. Se eu tiro o imposto, o produtor vai olhar e vai falar assim, vende aqui mesmo. Sem injeção de saco, não tem selo verde da papagaiada da Europa, não tem injeção de saco. Vende aqui mesmo, brasileiro. E dá uma coisa de qualidade aqui do povo também. Apesar da imagem que se cria,
O produtor, ele ama o Brasil, senão ele não tava mais aqui fazendo essa loucura. Só que aí vem um outro fator que eu não sei se é intrínseco do ser humano, mas do brasileiro com certeza, é que a falta de planejamento tá no produtor também. O produtor, ele tá fazendo a safra dele sempre com empréstimo do banco, é o custeio. Então ele faz assim, vou começar... tanto que, vamos pegar o exemplo AgriShow aí. O pessoal espera a AgriShow, porque normalmente durante a AgriShow, a maior feira agrícola do Brasil, acho que da América Latina, é quando costuma se liberar os financiamentos aí. Então fica tudo parado, tudo represado, até AgriShow. Aí tem ano que o governo não libera, tem ano que libera pouco e fica todos os produtores frustrados lá. Então, esse é o ponto. Por quê? Porque a premissa do planejamento vai te dizer o seguinte, você teve uma boa safra aqui, não sai comprando carro, Hilux. Dodge Ram agora. Dodge Ram. Pensa na próxima. Não vai viajar para Paris. Não vai viajar e tal. Mas o planejamento... E você pode viajar, mas você vai olhar dentro do teu planejamento, né? Você vai criar um planejamento de longo prazo. E no ano que der prejuízo, aí você vai ter uma gordura para queimar e aí sim você vai usar o custeio como uma ferramenta de salvação. Mas não é o que acontece. E aí não é só o planejamento inicial de montar um negócio, mas manter esse planejamento durante a operação. A gente já falou várias vezes, né? O planejamento ele não é fixo, não é um negócio engessado. A gente trabalha com variáveis, como eu acabei de dar o exemplo. Um momento bom de mercado por demanda de commodity afeta o Brasil como um todo, porque nós somos essencialmente um país exportador de commodity agrícola. Né? Você tem que usar isso a seu favor. No momento que não for bom para aquilo, ou você readequa o seu negócio, ou você enxuga custos, aí você tem que fazer alguma coisa. Isso é a continuidade do seu planejamento. Em tese, num planejamento, óbvio, né? Comprei uma fazenda hoje, deu uma geada, perdi tudo. Beleza, acontece. Sim, aí são variáveis externas, intempéries, que não tem como controlar. Mas pense um produtor que está há 10 anos no mercado, grande produtor, 10, 15 anos. Ele deveria ter uma reserva que segurasse uma safra, duas, de repente, supostamente. Mas assim, não tem. E aí quando dá um imprevisto, no boom das commodities. Mas também não é um pouco de estar mal acostumado? Sim. Né? O filhinho de papai lá, que o governo todo ano vai lá e libera uma grana. Daqui, filho, sua mesada pra você continuar aí. Então, mas é isso, mas aí é o papel do governo também, porque é agro, é comida. Eu entendo dar esse incentivo, mas não deveria se cobrar também uma contrapartida? Deveria fiscalizar. Algum cara que foi em um podcast esses dias, eu ouvi também contando uma história dessa. Tá aqui seu dinheiro pra você viver um mês. O cara vai lá e detona na primeira festa. Passa comendo pão e água o resto do mês. Mas não, é pra falar, você gastou? Tá bom, tá aqui mais 1.000 pra você então. Pronto, abriu as pernas. Eu tenho um amigo que aconteceu isso com ele. O pai mandou dobrado, ajuda de custo, foi pra festa, no mês seguinte ligou, pai, você não mandou? Ele falou, não mandei mesmo, porque mês passado eu mandei dobrado. Era pra você... Queria ver como que você se portar. Tá aí, né? Não, tá, pai, pode ficar cegado. É que eu só liguei assim... Meu pai sabia que ele já tinha gastado tudo. Mas pensa, aprendeu. Nunca mais. É um bagulho complexo, porque eu tava conversando com meu parceiro esses dias, ele tava falando, o agro lá fora, tem uma série, eu preciso assistir, eu comecei e não parei, na Amazon. Clarkson's Farm. Clarkson's A gente assistiu. Você assistiu? Mas aquilo lá é outra coisa, viu? Mas lá, por exemplo, o subsídio do governo lá... É altíssimo. É altíssimo, mas aí também você tem que levar tudo no pé da linha. Sim. Se você der prejuízo, ele vai lá e toma o dinheiro aqui. Exatamente. No Brasil não é assim. No Brasil é um empréstimo via banco, que vai fazer empréstimo. Bola de neve, no fim, o Brasil é um empréstimo, não é um subsídio. Não é um subsídio. Ele é um empréstimo e cria dívida e tudo histórico. Só que, se eu tiver alguém que assiste aí, como eu faço muita crítica a contadores, eu acho que não tem contador assistindo. Mas se tiver algum contador de produtor rural, traz os impostos de renda para nós avaliar. Manda aí um PDF. Porque o produtor rural também é uma aberração jurídica, e na minha visão deveria ser sempre empresa, 100% empresa, isento, conta separada. Que seja um SLU. E agora surgiu essa imagem, mas deveria sempre ter... Não. Você tem uma fazenda? CNPJ. Não quero isso com CPF. Mas é complexo, meu amigo. Você quer o que muda de complexidade em ser uma empresa e ser o CPF? Então, no fim é a mesma coisa. A complexidade é que você teria que contratar uma pessoa... Enfim, também entendo que não tem. Eu acho que... você tem uma fazenda, você quer plantar soja, então você vai ter um tipo de sociedade específica para você, em que essa fazenda é sua do CPF, mas vai estar vinculada ao CNPJ. O CPF não pode vender, porque é a garantia para custear o CNPJ, a operação. Todas as despesas têm que estar aqui dentro, todo o custeio tem que estar aqui dentro, e tem que estar tudo claro e eu consiga auditar. E a Receita Federal audita e valida. Mas não, a operação do produtor rural
Tá dentro do imposto de renda da pessoa física. E aí se já viram um reboliço, quando você tem o CNPJ e CPF, a pessoa usa a mesma conta, você imagina usar a mesma conta e a mesma declaração. Então eu peguei uma declaração de um produtor que tava assim, o CPF dele, declaração de imposto de renda. Bens de ano 22, no exemplo da última declaração, 21. Bens, 200 mil reais. Ok, tinha lá uma casa, um carro financiado. Bens em 22, 900 mil reais. Dívida e ônus, 0. Como que você saiu de 200 mil para 800 mil de patrimônio sem ter uma dívida no CPF? Aí quando você vai olhando os bens, bem por bem, comprou uma fazenda lá não sei quantos hectares, tal, bonitinho. Ele comprou uma fazenda. Onde que veio esse dinheiro? Porque aí ou você declara na fazenda, adquirida a fazenda, parcelada assim, com a entrada de 50 mil, porque você tinha 200 mil de bem, e o restante financiado com empréstimo no contrato, não tinha nada disso no imposto de renda dele. E eu sou o contador baixo do baixo, não sou o auditor da Receita Federal. Aí eu fico olhando, pô, como que a Receita não pega isso? De chegar para ele e falar, ô amigo, me explica, como que você comprou essa fazenda de 800 mil reais? Na teoria o cara tinha que ter caído na malha fina automaticamente. Automaticamente. Né? E aí, só que eu entendi o que ele fez. E aí quando eu vou lá para os benefícios do produtor, da operação do produtor, ele tem prejuízo. Tu comprou uma fazenda, ok, não é um mundo, mas uma fazenda de 600 mil reais, quando você aumentou teu patrimônio, tu deu prejuízo na operação de produtor rural? Deixa eu ver essas dívidas aqui. Aí vai lá, tem custeio, quanto faturou, quanto foi de despesa, E aí tem um mês lá que, dá um saltão. Aí ele lançou toda a despesa do CPF, que foi o empréstimo provável que ele fez para pagar a fazenda, ele lançou como custeio da produção rural. Mas não é produção rural, isso aqui é um dinheiro que a pessoa física pegou para comprar uma fazenda, comprar um bem para ela. Fica tudo misturado. E aí vira um negócio que você fica olhando e fala... Balaio de gato. Balaio de gato. Você fala, cara, esse cara... Aí você vai lá, aí tem que declarar quanto que ele tem de boi, quanto que ele tem de vaca, quanto que ele tem de ovelha, os bichos. E ele aumentou a quantidade de bicho. Peraí, não é possível, você deu prejuízo, como que você comprou bicho? Aí comprou trator, comprou máquina, comprou isso, comprou aquilo, você fala, meu amigo... De onde veio? Como que você deu prejuízo e investiu tanto? Por quê? Porque o investimento, tá certo que tem uma regra lá que você pode abater como despesa uma parte do investimento, tem um benefício. Para o produtor rural. Para o produtor rural. Mas mesmo assim, um negócio totalmente bagunçado, que você não sabe o que é de fato do que. Como que ele comprou uma fazenda? Ele comprou a fazenda de boca para pagar, então ele fez um arrendamento, não deveria ter bem. Contratinho de gaveta no fio do bigode? Ah, cara, eu sei lá como que funciona. Então, assim, é muito surreal. Assim. Então, eu queria um dia trazer aqui um contador especialista em produtor rural para falar para ele. E como que esses caras pagam funcionários? Porque eles têm. É tudo vinculado com... Aí vincula. Aí você tem lá o CPF deles, você tem um negócio que chama matrícula SEI, que aí é uma matrícula do INSS para o CPF ter funcionário como se fosse empresa. E aí ele paga lá o funcionário, tem um benefício de INSS, não paga 20% sobre a folha, paga um INSS, se eu não me engano era 1%, você pode optar 1% do faturamento ou X% da folha. Aí o cara tem que ir analisando o que compensa. Então tem, mas ele paga funcionário, mas muitos funcionários também não... A grande fazenda monstruosona, assim, gigantona, que é tudo mais... Tudo por fora. Agora os pequenininhos, aí é no dinheiro, né? Aí é o cara que vai no banco e precisa pagar. Saca uma maleta de dinheiro. Umas regiões mais afastadas, é isso. Mas assim, então, tipo, a própria base nossa ela não é fiscalizada. O problema nosso não é lei, né? Não, a lei não tem é. bastante de sobra. Cara, sabe uma coisa que eu tava vendo um vídeo? Eu tava vendo um vídeo sobre o Código Penal. Mudei de pato pra ganso aqui também. Vambora aí. Segue o fluxo. A lei penal no Brasil ela é excelente. Na lei penal diz que o preso vai trabalhar, ele vai aprender um ofício, ele tem que cumprir não sei quantos por cento, mais da metade da pena. É bonito. Ressocialização. A ressocialização no texto funciona. Linda. Porque na prática, né? Na prática cagaram. Não, na teoria é lindo. Na teoria é lindo, mas na prática o pessoal simplesmente não se importou em construir o que precisaria para angariar. Você teria presídios por níveis, né? Tipo, você foi pego com 1 quilo de maconha. Beleza, você é um traficantezinho, mas você não mata ninguém. Você vem pra cá. Você matou 3 pessoas, você vem pra cá. Você matou uma, você vem pra cá. Você estuprou, você vem pra cá. Eu não vou misturar pra um aprender com o outro. Aqui no Brasil, não, virou uma academia, né? Aqui é pós-graduação, você sai... PhD. Então assim, tudo no Brasil é isso, cara. Tudo você olha, você pega um texto bonitinho, uma história legal... Lei tem um monte e cada dia tem mais, né? Compra um diário oficial da União aí, você vai ficar louco, né? Não, se você tiver tempo sobrando aí, tiver entediado, essa geração nem... Leia oficial, o diário oficial. São 27. Eu não deveria estar reclamando porque isso gera emprego para mim. Aliás, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é um diário oficial? Já viu algum na sua frente? Eu nasci na época certa. Deixa seu comentário.
Eu nasci na época certa, porque eu converso com uns contadores mais velhos e eu falo, cara, por que vocês ficaram nessa profissão? Diário oficial impresso? Porque hoje é assim, gente, o diário oficial sai uma porrada de coisa. Não, e é um negócio muito louco, né? Porque é praticamente um texto corrido, né? Emenda um assunto no outro. Lá sai mudança na tributação, quem está sendo processado pela prefeitura, quem deve IPTU, quem foi chamado para o concurso. Não, isso o do município, né? Pensando estou reduzindo. Porque aí você tem o estadual e tem E o federal. o federal. União. Então você pega tipo um diário de um município, ele sai tudo. Hoje é de boa, porque hoje você dá um Ctrl... Quem morreu, quem nasceu. Hoje você dá um Ctrl L ali, você abre o PDFzinho, você dá um Ctrl L, Ctrl F, acho. Ctrl F. E aí você vai lá e fala assim, eu quero saber ISS, Imposto sobre Serviço. Você vai lá, lê só a parte. Então é muito de boa. Agora você pensa em pegar essa bodega impressa, ler tudo e na última página... aqui. A primeira vez que eu ouvi de diário oficial, cara, foi quando meu pai tava abrindo a empresa nossa. Porque na época, né, isso em 2001, você ainda tinha que dar entrada, tinha que sair no diário oficial e você levar o diário oficial marcado onde estava o nome da sua empresa permitindo a abertura para levar na prefeitura. Ai, que coisa ridícula. Ou na junta comercial, não sei. Mas você tinha que comprar um diário, que não é barato. Não, eu não faço ideia de quanto custa. Não sei hoje quanto custa, mas na época não era. Hoje não vende mais, né? A gente não precisa vender, gente. Todo mundo sabe usar a internet. Que usa diário oficial, todo mundo sabe. Tinha que comprar, levar na junta comercial, não sei, em algum órgão. Eu não sei também não. E mostrar lá que sua empresa existe, ela está no diário oficial, então a partir de agora você pode dar sequência. Tipo, eu nasci na época certa mesmo, não tenho o que reclamar não. Não reclamo, porque é isso, o supervisor que eu tive, ele falava, Cleiton, às vezes eu emiti nota fiscal, eu falava pra ele assim, tô emitindo uma nota fiscal aqui, tô mandando negócio pra conserto. Ele, você tem que escrever aí, ICMS conforme artigo tal, regulamento tal, parágrafo tal, PIS, COFINS conforme artigo tal, lei tal. De cabeça. Aí eu falei, cara, como você decorou tudo isso? Porque eu tinha que escrever. Fez 2 milhões de notas. Eu fazia nota numa época que eu tinha que escrever no documento, tinha lá o regulamento do ICMS, um livro impresso, eu tenho que fazer aqui cheio de anotações, aí eu tenho que fazer uma remessa para industrialização, pegava o índice, tem que ser isso aqui. Hoje no sistema você configura o textinho ali, abre o regulamento, o PDF, dá um buscar. E um ERP, ele tá configurado e vai automático. É muita maluquice. Você tem que parar para pensar, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? E é importante ter uma noção do que está acontecendo, de como funcionam as coisas, porque isso vai impactar na sua empresa, né? Como você vai lidar com isso. A não ser que você realmente aperte o botãozinho do F e sonegue tudo, não declare nada, entra a pessoa física, entra na jurídica, para você tanto faz. Tem gente que faz isso e não dá nada, só que a hora que der, a casa cai e dá trabalho, né? Aí vai da tua coragem. Mano. Aí vai do quanto de vaselina você tem guardado a hora que chegar o fiscal. No texto da lei, os caras pegam até se você escrever errado, mencionar emitir uma nota fiscal. Sim. E não coloquei o texto que tinha que constar. Tem uma multa para isso. E a maioria acaba passando. Tá? O meu tem lá, permite aproveitamento de crédito conforme lei tal, de tantos por cento. O meu mudou hoje, acho que para 2,33, sei lá, alguma coisa assim. Que todo mês muda, porque depende do faturamento acumulado dos últimos 12 meses. É isso. E aí quando você comentou de junta comercial, né? Por que existe? A junta comercial era como se fosse um cartório do comércio. Quero abrir uma empresa. Quem? O Felipe e o Cleiton. Quem garante que o Felipe e o Cleiton é o Felipe e o Cleiton? Quem garante que de fato eles estão abrindo essa empresa? Aí era a junta. A junta comercial também não garante nada, porque o que tem de empresa de laranja aí... Então, mas pelo menos ela força o cara a pôr lá um documento, fazer um documento falso, porque criar... Não é nem botar um documento falso, mas é botar um Zé Ruela qualquer ali. Mas aí, por exemplo, eles não validavam capital social. Tô abrindo uma empresa com 100 salários mínimos. Me dá a tua declaração de imposto de renda. Porque nunca. Hoje o salário mínimo tá 1.320, 28 mil, 29 mil, obrigado a declarar imposto de renda. Tá falando que você tá abrindo uma empresa investindo 100 salários mínimos. Dá os impostos de renda. Por quê? Da onde vem esses 100 salários mínimos? Alguma coisa? Não é meu, eu fiz um empréstimo no banco. Me dá o Cadê contrato o contrato de empréstimo? Não, eu juntei dinheiro por 200 anos. Me dá o imposto de renda. Mas tá guardado no meu cofre. Problema seu. A lei fala que se você tem tantos por cento de capital, você tem que declarar imposto de renda. Você é obrigado. Independente se é espécie ou não. Então, você entendeu que aqui, num filtrinho básico, tem ferramenta na lei para, 100 salários mínimos? Cadê? Mas aí não ia abrir empresa. Que bom, porque essa empresa aqui, quando ela quebrar, ela não vai ter liquidez para pagar nada das dívidas. Então, desenquadro, empresário individual, EIRELI você não pode ser, você não tem 100 salários mínimos. Sim. Não, mas eu posso integralizar ao longo do tempo. Então aí a lei deveria ter lá, tem que ser integralizado. Não, mas a EIRELI, se não me engano, é no ato da Constituição. É que eu saiba, é que hoje as pessoas não usam mais a EIRELI, né? Não, a EIRELI caiu por terra. A própria junta fez uma limpa. Não existe mais. Não.
Quer dizer, existe empresas ainda Eireli. Não, Eu vi uma hoje, não, mas ela já não é mais Eireli. mas está informado lá no nome dela. Aí é a cagada dela. Vi uma hoje. Porque a junta comercial ela fez um mutirão dizendo que todas as Eireles passariam a ser SLU, automaticamente. automaticamente, porque não faz sentido existir a Eireli. E aí você teria que fazer um procedimentozinho para concluir esse processo, porque a razão social tá lá a Eireli, mas quando você entrar na junta comercial, ela já... Mas aí ela tem que fazer uma atualização de contrato social, então, às vezes, e na Receita Federal. E aí você replica, né? Hoje está integrado, então hoje você faz na Receita e ele alimenta a junta automática. Você deveria fazer todo um processinho para... E quem continuou com a Eireli também é maluco, não tá acompanhando a lei, não tá acompanhando o mercado. Falha do contador. Eu ouso dizer que os contadores avisaram, mandaram um e-mail, uma notificação e ele simplesmente... Ignorou. Por exemplo, essa questão do REINF, que você comentou aí, que você falou que você recebeu do seu contador, da questão do lucro e tudo mais. Eu tenho certeza, e nisso o contador é bom, ele vai comunicar. Então ele vai pegar, ele vai fazer realmente um comunicado. Ele vai disparar um e-mail para todos os clientes, ou ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp para todos os clientes. Sim. Agora, quantos clientes vão ler, entender, executar, ou se não entender, chamar e perguntar. falar, cara, não entendi. O que é que você quer aqui? Entendeu? Então, quando saiu a lei e outra, nesse ponto, o marketing do governo Bolsonaro foi eficiente. Ele divulgava isso constantemente, a lei da liberdade econômica, o que melhorou, a facilidade. Realmente melhorou. E a maioria dos eleitores do Bolsonaro eram empresários. O meu presidente fez, né, algo que melhorou minha vida como empresário. Deixa eu entender isso. Enquanto se preocupar. Depois você me manda o CNPJ, eu quero consultá-lo também, pra saber como que é. Então é isso. Deu tempo aí? Deu. Fique ligado. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Um convidado, tá? A gente vai fazer alguém. Aí em breve faremos um ano de programa. Estaremos aí com algumas surpresas pra vocês. Ah, é verdade, vai fazer aniversário. Tá mais velho.